Dia, bom dia. Oi, bom dia, doutora, tudo bem? Tudo certo? E com a senhora, tudo bem? Tudo certo também. Tirando uma falta de ar que eu tenho, o coração assim meio acelerado ultimamente, do resto tá tudo bem. Tá bem, já vamos chegar lá. Só para confirmar, a senhora então fez 65 esse ano, né? E é professora ainda, né? Universitária. Sim, Ah, mesma coisa ainda, doutora. Não mudou coisa dos boa. 50 pra cá. Coisa boa. Então me conta um pouquinho mais sobre esses sintomas. Então, como ele disse, eu sinto uma falta de ar muito grande. E assim, Uhum, meu coração acelera, acelera, acelera. Quando eu faço qualquer esforço, assim, levantar algum peso, alguma coisa assim, ou se eu fico um pouco nervosa, estressada, meu coração acelera muito, tem umas palpitações. E isso já faz mais ou menos uns 3 meses. E aí eu lhe procurei porque tem piorado e porque meu pai e minha mãe, eles se foram, conforme eu tinha lhe dito já, por problema de coração, né? Então, é por isso que eu tô apavorada, por isso que eu vim consultar com a senhora. tá bem. Só gostaria de saber mais um pouquinho como é que são essas palpitações. Bate, 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 bate o coração, acelera, acelera, acelera. Uhum, tá bem. E a senhora sente tontura também? Sinto um pouco de tontura quando eu faço algum esforço, assim. Uhum. Tá. E a senhora também sente essas palpitações, essa falta de ar quando está fazendo esforço? Sim, quando eu faço esforço ou quando eu fico nervosa. Tá, tá bem. E a senhora tem dor no peito? Ah, me dá um aperto no peito, assim, um pouco, mas o pior pra mim é essa falta de ar e essa palpitação, doutora. Tá, certinho. Só vou confirmar aqui. A senhora, então, tá tratando a hipertensão, né? Tem 5 anos, mais ou menos. E a diabetes faz 10 anos. A senhora continua fumando? Olha, tentei parar, mas não consegui, então eu continuo fumando, mas é só meio maço por dia. Tá, tá bem. Ah, ok. E a senhora tá fazendo exercício físico? Tá comendo bem? Não vou lhe negar, não tenho feito exercício físico e a minha alimentação não é lá essas coisas, assim. Uhum, tá. E álcool a senhora tem consumido? Não Não? consumo. Uhum. Bom, tá bem. Então, eu vou solicitar alguns exames para você, tá bem? Um deles é para ver o açúcar no sangue, um hemograma também, para ver essas plaquetas e outras coisas. E também vou pedir um ECG, que é aquele exame que a gente vê os tracinhos do coração, sabe? Uhum. Porque eu acredito que a senhora pode estar ou com uma fibrilação atrial, que é um problema no coração, que pode ser a causa dessas suas palpitações, ou a sua hipertensão ou a sua diabetes podem não estar bem controladas, tá? Ou pode ser alguma coisa relacionada ao fumo. Então, Tá. vou enviar essas requisições para a senhora por e-mail, tá bem? E aí, assim que a senhora fizer os exames, a gente pode reagendar o seu retorno. Tá bem, então, muito obrigada, doutora. Boa tarde, dona Maria, tudo bem? Tudo com a senhora, doutora? Tudo certo comigo. E os sintomas ainda tá com palpitação? Ainda meu coração ele bate acelerado, né? Ainda segue batendo de vez. Eu tenho cuidado pra não me estressar, mas ele bate acelerado. Tá bem. Então, olha, como depois de analisar os seus exames, que solicitei, eu cheguei então ao diagnóstico de fibrilação atrial, tá? Que é aquilo que eu tinha lhe explicado anteriormente sobre que pode ser a causa das suas palpitações, tá? É um problema no coração. E aí, mas eu vou lhe passar dois remédios que é para auxiliar nessa sua condição, tá? Um deles é o anticoagulante oral, que ele vai prevenir, então, alguns eventos de trombose, tá? A trombose pode causar alguns eventos bem complicados, né? Como o AVC, tá? Mas tomando esse anticoagulante, a gente vai prevenir. E também um bloqueador de cálcio, tá? Que nesse caso vai ser o diltiazem, tá? Ele vai fazer o controle da sua frequência cardíaca, também vai fazer com que seus vasos eles se expandam um pouco mais, porque eles estão um pouco contraídos, tá? Que pode também beneficiar o controle da sua pressão alta. Bom, o que que é o diltiazem? Ele é um bloqueador de canal de cálcio, tá? E o cálcio, ele é responsável por fazer o nosso coração bater mais forte. E se a gente bloqueia esse canal de cálcio, né? A gente bloqueia a entrada do cálcio no coração, a gente vai fazer com que tenha uma redução dessa frequência cardíaca, também a diminuição dessa contração que está muito forte,
tá? E também a diminuição da velocidade de condução, porque tá tudo muito forte no seu coração, tá bem? E também, como eu tinha dito anteriormente, vai expandir os seus vasos, isso vai melhorar o seu fluxo sanguíneo, tá? E esse tipo de medicação a gente vai recomendar para quem tem arritmia supraventricular, ventricular, como é o seu caso, né, que dá fibrilação atrial, e também para quem tem hipertensão arterial, como a senhora, e também outros tipos de questões, né, como uma angina estável, enfim. Bom, ele tem alguns efeitos adversos, tá? Como pode fazer o seu coração ficar um pouco lento, tá? Uma bradicardia. Pode também causar, pode baixar um pouquinho a sua pressão e também pode causar um efeito atrioventricular e uma insuficiência cardíaca. Então, se a senhora sentir algum sintoma de pressão baixa, por exemplo, a senhora me comunica, tá? Se ficar tonta, por exemplo. Se ficar tonta, exatamente. E tem alguns outros efeitos, a senhora pode ficar um pouquinho constipada, pode sentir um pouquinho enjoada, tá? Pode sentir, assim, um desconforto na barriga. Também pode causar um pouquinho de dor de cabeça, um edema, tá? Um inchaço, e também a senhora pode ficar um pouquinho vermelha na face, tá? Vermelha na face, daí rosada, assim. É isso. Uhum. Tá, e aí, só assim, algumas contraindicações desse remédio, né? Seria, então, uma síndrome de nó sinusal, um bloqueio atrioventricular, ou se a senhora tivesse uma bradicardia grave, né? Que não é o caso, ou uma insuficiência cardíaca descompensada, que também não é o seu caso, uma hipotensão grave. Tudo isso está relacionado também aos efeitos adversos que eu relatei. E também se a senhora tiver uma hipersensibilidade ao medicamento, tá? Então, se a senhora, como eu disse, se a senhora tiver qualquer sintoma diferente, me comunique, tá? Por favor. Tá. Então, pode me baixar a pressão, e é isso, me dá uma constipação, mas fora isso, não vai me aumentar a tosse, que nem esse remédio da pressão que eu tomo não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer, tá? Isso é mais o enalapril mesmo. A senhora pode ficar tranquila com essa questão da tosse. Tá bem, então, doutora. Vou começar a tomar o remédio, vou ver se eu fico boa. Muito obrigada. Tá bem, muito obrigada. Melhoras pra senhora, tá? Qualquer coisa, só ligar.